Olá, eu sou o Thiago e nesse vídeo eu tenho dois propósitos. O primeiro é edificar a sua vida por meio da meditação bíblica. O segundo é mostrar para você que você pode, por meio do phrasing, fazer uma meditação bíblica. A meditação bíblica é importantíssima em dias como esse e que nós precisamos estar estribados nas Escrituras a fim de obtermos delas a nutrição e fortalecimento para a nossa vida espiritual. Então, eu quero que você possa aprender a fazer uma meditação bíblica utilizando o phrasing no Bible Arc. Eu convido você a me seguir. Vamos lá? Conforme você está vendo, nós estamos aqui no Bible Arc, no phrasing. O texto em que nós vamos trabalhar nesse vídeo é 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do verso 12 ao 24. E a primeira coisa que nós precisamos nos lembrar são dos 5 passos para fazer o phrasing, que são, primeiro, divida, segundo, recue, terceiro, ligue, quarto, identifique e quinto, medite, ok? Nós vamos fazer um pouco diferente nesse vídeo, nós não vamos fazer um de cada vez, nós vamos fazer todos por trechos, ok? Então a primeira coisa que a gente percebe nesse texto é a palavra que. Essa palavra é muito importante. Vamos marcá-la e também vamos dividir nela. Então, a partir de agora, quando você for fazer um phrase, esteja atento a essa palavra. A palavra que, ela pode ser uma conjunção, ela pode ser uma preposição, ou ela pode ser um pronome. Qual a diferença entre preposição e conjunção? A preposição é um tipo de palavra que conecta dois termos da oração. A conjunção é um tipo de palavra que conectam duas orações. Nesse caso, o que aqui, ele não é nem preposição nem conjunção, mas ele é um pronome, ou seja, ele tem a finalidade de fazer referência a um termo anterior. Nesse caso, o que faz isso? Vamos ler e recuar. Então aqui o apóstolo Paulo diz, irmãos, pedimos, quem pede, pede algo ou pede a alguém. O que o apóstolo Paulo, ou a quem o apóstolo Paulo está pedindo e o que ele está pedindo. Então, ele pede que eles tenham um grande apreço. É isso que ele está pedindo. Depois nós vemos um outro que se refere a que finalidade? A quem ele está pedindo isso? Ele pede que eles tenham um grande apreço a quem? Esse apreço ele deve ser aos que trabalham entre vocês. Então, o que se relaciona aos que trabalham. E depois o outro que vai explicar quem são esses que trabalham entre aqueles crentes da igreja de Tessalônica. Esses que trabalham são os que presidem. E não apenas isso, também os que admoestam. Aqui a palavra e é uma conjunção. E aqui fica claro que o e está ligando duas orações, ok? Subordinadas. Então, esses presidem no Senhor e os admoestam. É uma conjunção. Aqui nós já podemos identificar. Vamos lá? Então, aqui nós temos uma oração com valor pronominal, porque é um pronome. Esse aqui é um pronome. E a ideia é de referência. Vamos marcar aqui os outros também. Referência. E referência. E vamos marcar aqui essa conjunção, que nesse caso é uma conjunção aditiva. Podemos aqui também sinalizar. Paulo pede que eles tenham, ou seja, a relação do pedido é para que eles tenham, tá bom? Vamos para o próximo trecho.
Aqui nós precisamos marcar duas palavras. Essa palavra com, essa sim, uma preposição, e nós vamos marcar aqui uma expressão, por causa. Veja que quando nós encontramos as palavras-chave dentro da oração, né, para demonstrar sua subordinação, fica fácil fazer a divisão. Então, vamos dividir aqui. E também após o realizam, porque aí vai ser uma outra oração. Tá bom? Vamos também marcar os verbos aqui, ó. Tenham essas pessoas em máxima consideração e vivam. Ok? Vamos marcar esses verbos. Tem o verbo realiza aqui também, mas esses verbos são mais importantes. Vamos fazer agora o recuo. Ó. E aqui. O que nós temos aqui? Algumas coisas que nós temos. A primeira delas, eu vou explicar daqui a pouquinho. Nós temos aqui, ó, um assíndeto. Tá bom? Praticamente como se tivesse um E aqui, ó, sentido aditivo. Tá bom? Temos aqui, então, esse sentido preposicional. Com. Sentido de adição também. E esse por causa é uma expressão, né, que traz o sentido de motivo. Motivo. Então, o que nós vemos aqui no verso 13? Paulo diz que eles devem ter, né, para com essas pessoas. Quem são essas pessoas? Os que presidem e admoestam. Quem são os que presidem e admoestam? São os líderes daquela igreja, são os pastores, são os líderes, os presbíteros. Então, para com eles deveriam ter a máxima consideração. Essa máxima consideração, ela está relacionada com o com amor e também o por causa. Veja, olha o que diz. Tenham essas pessoas, no caso os líderes, com a máxima consideração, ou seja, acrescido a essa máxima consideração, o amor. Adicione o amor, ou seja, tenham a máxima consideração para com eles, acrescentado ao amor. E por que isso? Por causa do trabalho que eles realizam. O trabalho que eles realizam é importantíssimo. Então, por causa disso, vocês devem agir dessa maneira. Aqui nós temos também, ó, na sequência, uma palavra muito importante, ó, o também, ó. Essa conjunção aqui, importantíssima. Ok? Vamos fazer as divisões aqui. Então, também exortamos a vocês, irmãos, a que admoestrem, né, aos que vivem de forma desordenada, consolem os desanimados, amparem os fracos e sejam pacientes com todos. Então, aqui, aqueles crentes da igreja de Tessalônica, eles deveriam fazer todas essas coisas. É bastante coisa, né? Então, Paulo exorta eles a fazerem todas essas coisas. O que nós vamos fazer? Nós vamos recuar. Vamos lá. E vamos marcar os verbos. Você veja que você pode constantemente ir mudando os passos e trabalhando eles simultaneamente. Então, também exortamos, né? Ao quê? Admoestem, consolem, amparem e sejam pacientes com todos. Ok? Há essa relação entre eles. Você poderia ligar várias setas aqui, né? Então, ele exorta eles que admoestem, que consolem, que amparem e sejam pacientes para com todos.
Vamos dar continuidade aqui. Uma coisa que nós também podemos pensar nesse trecho é a quem esses verbos referem. Podemos marcar o grupo de pessoas aqui. Então, ele exorta que eles admoestem os que vivem de forma desordenada, a que consolem os animados, a que amparem os fracos, e sejam pacientes com todas as pessoas. Próximo trecho, nós já vemos o início com o verbo, ok? Nós podemos marcar essa palavra aqui, o para, se assim você desejar. Uma preposição aqui, ó, indicando aí, ó, finalidade. Tenham cuidado, para que ninguém retribua o mal com o mal. Dividimos aqui após o ponto e vírgula. Pelo contrário, né? Então, vamos agir de uma maneira diferente. Pelo contrário, procure sempre o bem uns com os outros e o bem de todos. Expressões nós precisamos marcar aqui também. Pelo contrário. Essa expressão traz o sentido de contrariedade. Então, contrariedade. Ok? Esse par aqui, ó, traz o sentido de alvo, né? Ou finalidade. O alvo do cuidado deles, tá bom? Agora nós vamos ver aqui uma sequência de verbos, muitos e muitos verbos, irmãos. Estejam sempre alegres, orem sem cessar, deem graças, ok? Não apaguem, não desprezem as profecias, examinem todas as coisas, né? E retenham o que é bom e abstenham-se de toda forma de mal. Bom, nós vamos trabalhar isso aqui. Esses são assínditos também, nós vamos trabalhar eles. Eu vou explicar daqui a pouquinho o que é isso. Tranquilo. É importante que nós tenhamos a compreensão do que são esses termos. Ok? Vamos recuar aqui. Esse porquê aqui é uma conjunção explicativa. Então, tem essa ideia de explicação. Bom, então, por que eles devem dar graças? Porque essa é a vontade de Deus para eles em Cristo Jesus. Okay? Nós temos aqui duas preposições importantes. Poderíamos dividir nelas, né? Mas a ideia aqui de alvo, né? A vontade de Deus, o alvo para vocês, e a questão de condição em Cristo Jesus. Ok? Só vou marcá-las mesmo. Não apaguem o espírito, não despreze-se sucessivamente. O que nós temos aqui? Nós temos uma série de assíndetos. Vamos marcá-los. Aqui em cima nós tínhamos também. Então, o que nós temos aqui? Vou só marcar aqui, primeiro, para que fique visualmente organizado. E aí eu vou explicar o que se trata. Tá bom? Vamos marcar aqui também. Vou pegar aqui. Aqui em tese também seria. Nós vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui o sentido de abrangência. Porque essa expressão traz esse sentido, né, de abrangência.
talvez vai ficar mais claro a questão da síndito, vamos dividir aqui. Só uma maneira aí de visualmente ficar mais claro, tá bom? Tá? Deixa eu fazer a correção aqui. Vamos marcar a abrangência apenas para a expressão. Fusão de termos. Deixa eu marcar os verbos aí, né? E aqui, por último, essa última sequência. Podemos dividir aqui também no retenho. Okay? Vai estar dentro dessa sequência. O que é um assíndeto? Assíndeto é uma figura de linguagem utilizada para comunicar a ideia de uma série de orações estando justapostas ou emparelhadas, ou no sentido de adição. Isso tem a ver com o que nós entendemos sobre oração coordenada. Então, a oração coordenada é uma oração independente. Existem dois tipos de oração independente. A oração sindética e a oração assindética. Em outro vídeo eu comentei um pouco sobre isso. Então, o que é uma oração sindética? Uma oração sindética é uma oração coordenada, ou uma oração que se liga, uma oração independente, que se liga a outra oração independente por meio de uma conjunção. Conjunção é aquela palavra, né, que liga orações. A gente está vendo alguma delas aqui. Então, a oração independente é aquela oração, né, que tem sujeito, verbo e complemento, e ela tem sentido em si mesma. Ela tem sentido em si mesma. Ela não precisa de outras orações para terem sentido. Por isso que ela é independente. A oração sindética é quando você tem uma série de orações independentes que estão conectadas umas às outras por conjunção. Esse é um tipo de oração principal, ou um tipo de oração independente. A oração sindética. Sindético tem a ver com ligado, estar conectado, né? Conectado por meio de uma conjunção. Mas também existe a oração assindética. Então, o que é a assindética? Se há aí supressivo na frente da palavra, diz respeito a não. Né? Então, ateu, ou seja, a não existência de Deus. Né? Ateos, a não existência de Deus. Assindético, ou seja, não ligado, não conectado. Então, é quando você tem uma oração independente, ou seja, tem sujeito, verbo e muitas vezes complemento, e ela tem sentido em si mesma, e ela não está conectada a outra oração independente por meio de uma conjunção. Então, quando você tem uma série de orações assindéticas, orações independentes, né, que tem sentido em si mesmo, independentes, emparelhadas umas às outras, você tem uma figura de linguagem chamada assíndeto. O assíndeto é quando você tem, então, uma série dessas orações. E o sentido dessa figura de linguagem é trazer a mensagem de equivalência entre essas orações. Se nós olharmos aqui para o nosso texto, o que nós vamos perceber é que o apóstolo Paulo ele está dando uma série de ordens. Os verbos eles estão no imperativo. O imperativo tem a característica de trazer o sentido de ordem, exortação ou forte desejo. Vamos marcar os imperativos e aí nós vamos perceber como isso fica claro. Então, ele que começa dizendo que ele pede àqueles irmãos de Tessalônica que eles tenham um grande apreço e que eles também tenham por essas pessoas, no caso, os líderes, uma máxima consideração. Mas não apenas isso, eles devem vivam em paz. Aqui ele vai exortar aqueles crentes da igreja de Tessalônica para que eles admoestem os que vivem de forma desordenada, console os animados, amparem e sejam pacientes. Aqui nós temos uma série de imperativos. Eles também devem ter cuidado, né, com essa relação de retribuir mal por mal. Ao contrário, eles devem procurar sempre o bem, né?
eles devem estar sempre alegres, eles devem orar, em tudo dar graças. Olha quantos imperativos. Devem também, eles não devem apagar o imperativo negativo aqui, né? Não deve apagar, o espírito não deve desprezar a profecia, devem examinar todas as coisas, devem reter o que é bom, devem se abster de todo o mal. Então, o que esse trecho está mostrando para a gente? Esse trecho mostra para a gente uma série de verbos imperativos, exortações, ao qual o apóstolo Paulo faz aquela igreja de Tessalônica, a fim de que eles tenham esse comportamento, esse tipo de procedimento. E uma das maneiras que o apóstolo Paulo faz para enfatizar todos esses imperativos é compor nesse trecho o texto em formato de assíndeto. Ou seja, essas orações, elas não estão conectadas a outras orações por conjunções. Então você veja, a oração começa com um verbo aqui. Ela não tem uma conjunção. Tenham essas pessoas. Depois, na sequência, vivam em paz. Então, um assíndeto, né? Aqui, na verdade, esse vivam aqui em paz, quase um sentido aditivo, tá bom? A gente poderia até acrescentar isso aqui, ó. É quase como se tivesse um e, que não está escrito aqui, né, mas implícito, trazendo a ideia de que Paulo está pedindo a eles, né? É um verbo aqui, então vamos lá marcar, é um verbo, ok? Paulo está pedindo para que eles tenham grande apreço pelos que trabalham, que são quem? Os que presidem e admoestam. Temos todos esses verbos aí no trecho. Então Paulo, ele está o quê? Ele está pedindo que eles tenham, ok? E depois, a próxima oração, ó, é tenham e vivam, tá vendo? Elas não estão conectadas por uma conjunção. Então você tem aqui um assíndeto. Na sequência, ele vai reiterar, né? Essa ideia aqui do também é reiterar, é acrescentar. É uma ideia de acréscimo. Podemos colocar aqui, ó. Reiterar, acrescentar. Também ele exorta aqueles crentes a que eles façam o quê? Eles admoestem, exorta a que eles consolem. Estamos ligando. Ele exorta a que eles amparem. E ele exorta a que eles sejam pacientes. Consegue perceber? Ok, isso são as relações de subordinação dentro dessa oração, mas a sequência, de novo, uma oração independente sem conjunção. Tenham, né? Cuidado. Vai ter essas relações de subordinação, e aí vem a sequência de assíndeto. Estejam sempre alegres, orem sem cessar, em tudo, né? Esse sentido de abrangência aqui desse termo, em tudo deem graças, não apaguem o espírito, não desprezem, examinem. Ou seja, todos esses imperativos, eles estão emparelhados e eles têm o mesmo valor. Ele está fazendo uma série de exortações. E essa figura de linguagem, ela tem o poder de potencializar estas exortações. Ok? Isso tem um pouco a ver com o gênero literário. Quando nós estamos trabalhando um texto, nós temos que estar atentos ao gênero literário. E o gênero literário presente em cartas, ele é passível do uso de figuras de linguagem. O assíndeto é uma figura de linguagem. A partir aqui do verso 23, o que nós temos é uma oração, tá bom? Na verdade, nós temos três orações aqui, né? São essas, tá bom? Mas eu digo oração no sentido de oração do apóstolo Paulo. Aqui, ó, ele vai fazer uma oração doxológica. Vamos escrever.
oração doxológica. Nós vamos ver aqui, nesse trecho, está implícito, mas uma oração doxológica trinitária, tá bom? Mas vamos cumprir o resto aí dos passos. Então, aqui ele diz, o mesmo Deus da paz o santifique, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados. E aqui nós temos uma oração com um sentido adjetival. Você que me segue já percebeu que eu gosto de deixar bem organizadinho aqui, né? Eu acho que deixa mais limpo, né? Quando a gente vai fazer uma consulta. Mais organizado. Então, a ideia aqui, íntegros e irrepreensíveis, está relacionado com o conservados. O espírito, a alma e o corpo, eles sejam conservados íntegros e irrepreensíveis. Tá bom? Aqui o sentido é adjetival. Por quê? Porque ele está trazendo um tipo de qualificação. Ele está qualificando o conservados. E depois nós percebemos aqui uma palavrinha, na. Ou seja, preposicional. A preposiçãozinha aqui. Ok? Que traz essa ideia de relação temporal. Por que relação temporal? Porque eles serão conservados na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, se referindo à volta de Cristo. E por fim, aqui nós temos fiel aquele que o chama, o qual também o fará. Qual o ponto aqui interessante? Antes disso, antes de nós concluirmos esse trecho, tem uma palavra aqui que é importantíssima para a nossa compreensão. Esse E aqui, que é uma conjunção. E essa conjunção, talvez você pense que está sendo usado no sentido de soma, porque o E muitas das vezes é usado nesse sentido, né? Mas não, é no sentido de consequência. Nós vamos ver por que consequências, tá? Mas olha o que está ocorrendo, né? É dito que corpo, alma e espírito sejam conservados, íntegros e irrepreensíveis, nesse sentido de adjetivar, né? Colocar os qualificativos, né? Na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Gostaria de convidar você agora a atentar para esses termos, Aqui é dito que o Deus da paz os santifica em tudo. E que eles sejam conservados dessa maneira até a volta de Jesus Cristo. E que quem o fará, o qual também o fará, é aquele que o chama. Ou seja, Deus, o Pai, nos santificará em todas as coisas, que é a aplicação de todos aqueles verbos no imperativo que a gente viu, nos manterá santos, e já fazendo uma referência à volta de Cristo, ou seja, quando Cristo voltar, o Pai, ele vai fazer isso conosco, vai nos manter santos. E aqui nós temos um aquele que o chama. Quem é aquele que nos chama? Aquele que, por meio da pregação da palavra, nos chama, nos transforma, nos purifica, nos limpa, nos regenera. O Espírito Santo. Ou seja, de certa forma, o que nós vemos aqui é que o Deus Trino, ele trabalha ativamente na nossa santificação, na nossa preservação e nos sustentará até quando Cristo voltar. E quando Cristo voltar, nós seremos apresentados, conservados, íntegros e irrepreensíveis, né? Os qualificativos aí. Então, portanto, ele dá uma série de ordens, ou exortações, imperativos e exortações, e nesse trecho ele muda, há uma mudança, e ele faz o quê? Ele ora. E é uma oração doxológica, uma oração em que
Pai, Filho e Espírito Santo são apresentados como o Deus Trino que nos santifica, que nos sustenta e nos guarda. Amém por isso. É interessante marcar algumas outras palavras aqui no texto também, né? Conforme eu marquei aqui. Esteja atento a isso. Há uma série de ligações que nós poderíamos fazer. Só gostaria de enfatizar mais duas, tá bom? Infelizmente, o tempo passa rápido, né? O fato aqui dos irmãos, ele começa a admoestação falando com os irmãos em relação aos líderes, presbíteros, pastores, e depois, aqui embaixo, ele vai falar os mesmos irmãos, mas em relação ao relacionamento deles uns com os outros. Você vê esse desenvolvimento. Outra coisa que você nota é aqui a ligação entre o também e o e. O e. E conforme eu disse, é o sentido de consequência. Ok? O que é o sentido de consequência? Vamos olhar. Paulo, então, dá todas essas exortações em relação ao que eles deveriam fazer primeiro no relacionamento deles, daqueles crentes da igreja de Tessalônica para com seus líderes, depois do relacionamento deles uns com os outros, ou seja, o também. Né? Então, eles também deveriam tomar cuidado no relacionamento deles uns com os outros. Então, como eles devem ter relacionamentos transformados para com os seus líderes? Também como eles devem demonstrar um relacionamento transformado uns para com os outros. E, consequentemente, ou seja, a consequência de tudo isso é que eles serão conservados, íntegros e irrepreensíveis até a volta de Cristo. E o Deus Trino fará isso. Ou seja, eles devem fazer isso, eles devem se esmerar nisso, no relacionamento deles com seus líderes e uns com os outros, mas, à medida que eles fazem isso, quem vai operar neles, quem vai capacitá-los, quem vai fortalecê-los, será o próprio Deus Trino. Nós conseguimos perceber isso por meio das ligações externas, ou seja, como as orações coordenadas, né? Essas orações independentes que estão sendo ligadas por conjunção, como elas acabam demarcando o desenvolvimento do argumento do texto, tá bom? Então, nós vemos isso. De certa forma, dois blocos principais do verbo, do verso 12 até o verso 22, 12 a 22, que é toda essa classe de imperativos e uso de assíndito até, né? E depois do 23 até o 24, que é a oração doxológica. O nosso texto basicamente é isso. Mas antes do término desse texto, eu gostaria de compartilhar com vocês uma meditação que eu fiz nesse texto. E nós podemos fazer isso por meio de acréscimo de uma nota. Você clica aqui, clica em qualquer lugar do texto, tá bom? E dessa maneira você poderá ter acesso ao texto. Tá bom? Deixa eu procurar em outro projeto que eu já tinha feito. Deixei minhas anotações lá. Ok? Possivelmente você vai ver aqui. Então você veja que você pode guardar aí suas anotações, tudo que você já fez, tudo que você produziu aqui no Bible Arc, para a sua edificação. Vou voltar no início, onde eu estava, e vou colar aqui, para que nós possamos fazer. Tá bom? Algumas coisas interessantes que eu percebi nesse texto, irmãos, no meio de todas essas relações que nós marcamos. Então, uma coisa que me chamou muita atenção, que para mim foi o tema desse trecho, é quando o ordinário é primário. Por que isso? Porque aqui nós vemos uma série de exortações aos crentes de Tessalônica
a fim de que eles pudessem aplicar a vida deles. A fé cristã é formada por ações práticas do dia a dia. Então, o que é essa aplicação? É a vida comum, é a vida ordinária. Talvez muitas das vezes as pessoas pensem que elas não são pessoas tão santas ou importantes porque elas não fazem grandes coisas no reino de Deus. Mas, na verdade, a vida cristã ela é muito mais formada por ações concretas simples do dia a dia do que muitas das vezes o que as pessoas idealizam como uma vida fantástica de relacionamento com Deus. Então, esse texto tem aí esse tema importante, quando o ordinário é primário, né? A mensagem central que eu percebo é que a vida cristã ela deve ser desenvolvida diante da expectativa da volta de Cristo, ok? Da expectativa da volta de Cristo. A nossa vida cristã deve ser vivida diante dessa expectativa. Então, portanto, nós devemos duas coisas. Eu marquei aqui, ó. A primeira coisa é que nós devemos expressar os nossos relacionamentos transformados pelo Evangelho. Nós devemos expressar isso. É o que a gente vê aí, por exemplo, do verso 12 em diante. Vou apagar aqui, ó, para a gente poder ver. A primeira coisa que a gente vê aí, ó, é relacionamentos transformados pelo Evangelho para com a liderança, né? 12 e 13, ou seja, eles deveriam ter aqueles líderes em grande apreço. Eles deveriam ter a máxima consideração com eles, com amor, porque o trabalho que eles realizam é extremamente importante. E não apenas isso, eles deveriam viver em paz uns com os outros. Isso inclui a liderança da igreja. Ou seja, os relacionamentos deles deveriam demonstrar o quê? Uma transformação. Primeiro para com os líderes, mas não apenas com os líderes. A mais. Vamos ver o próximo grupo. Aqui nós vemos, ó, também para com todos. E, inclusive, os imaturos. Quem são os imaturos? São aquelas pessoas que vivem desordenadamente. É o que o texto diz, ó. Ele diz que eles deveriam fazer todas essas coisas para pessoas com diferentes graus de dificuldade na sua vida espiritual. Eles deveriam admoestar os que vivem de maneira contrária ao que a palavra de Deus diz para um crente viver. Eles deveriam consolar os desanimados, eles deveriam amparar aqueles que estão fracos na fé, e eles deveriam, na verdade, ter paciência para com todos. Relacionamentos transformados são demonstrados por meio desses tipos de atitudes. Ou seja, o fato de você ter paciência, o fato de você ter a intencionalidade de admoestar alguém com a palavra, o fato de você ter uma postura, né, e o desejo de consolar pessoas que estão desanimadas, e amparar aqueles que estão fracos na fé, isso é uma coisa fantástica, maravilhosa, a tal ponto que é dessa maneira que você desenvolve uma espiritualidade que glorifica a Deus. São ações concretas, ações simples e de uma grande importância no reino de Deus, né? Então, eles deveriam fazer isso, inclusive, para os imaturos, ou seja, para todos. Nós vamos ver aqui, do verso 16 em diante, que eles deveriam ter, na verdade, isso para a sua própria edificação, né? Aqui diz, na verdade, no 15, que eles deveriam ter cuidado para não pagar o mal com o mal, ou seja, pessoas imaturas muitas das vezes iriam causar-lhes tristeza, desânimo, mas eles deveriam ficar firmes. Mas não apenas isso, eles também deveriam fazer todas essas coisas para a própria edificação espiritual deles. Porque, veja bem, quando você nota todas essas exortações, você percebe que são exortações referentes a uma vida cristã madura, que está sendo desenvolvida, está crescendo conforme a palavra de Deus, segundo a vontade de Deus. Pessoas que estão sempre alegres, né? Não é aquela alegria abobada, né? Uma alegria que tem um propósito ou uma alegria que tem uma fonte correta, que é a obra de Jesus Cristo. É o que Deus fez por nós. O fato de nós devemos orar sem cessar, devemos sempre dar graças, não devemos apagar o Espírito. Aqui a Nova Almeida atualizada traz Espírito com E maiúsculo, ou seja, a ação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Nós não deveríamos desprezar as profecias. Talvez você esteja curioso para saber o que isso quer dizer, né? Não vou ter tempo de trabalhar isso aqui, mas a ideia é que não deve se desprezar
a mensagem de Deus para as nossas vidas. Qual a mensagem de Deus para as nossas vidas hoje? A palavra de Deus. Então, nós não devemos desprezar a mensagem de Deus, oriunda da palavra de Deus para as nossas vidas. Nós devemos, na verdade, examinar todas as coisas. Nós temos que julgar todas as coisas mediante as profecias, ou seja, mediante as escrituras. Nós devemos reter o que é bom. Por que nós devemos reter o que é bom? Porque tudo que é bom provém do Deus bondoso. Ou seja, tudo que é verdade provém do Deus que é verdadeiro. Tudo que é bom provém do Deus bondoso. Então, portanto, se provém dele, devemos reter essas coisas. E devemos reter as coisas boas e nos abster de toda forma de mal. O que é bom, nós guardamos. O que é mal, nós descartamos ou rejeitamos. Então, nós vemos aí que nós devemos demonstrar relacionamentos transformados, irmãos, por meio de ações que, na verdade, denotam a nossa edificação em Cristo, uma vida, de fato, transformada, edificada. Né? Então, a primeira coisa, devemos expressar relacionamentos transformados pelo Evangelho. E nós também devemos fundamentar a vida santificada no Deus Trino, que é a parte que nós fizemos aqui da oração doxológica. Ok? Primeiro, o Deus Pai que nos santifica. Verso 23 aí, primeira parte, né? O Deus Pai nos santifica. É Ele que é o nosso santificador. O Deus Filho que nos sustenta. Não é? Também, por quê? Porque por meio do seu Espírito, Ele nos chama, Ele nos transforma, Ele nos guarda. Ele se sustenta aqui também, ó. Sentido de até a sua volta. Você pode preparar a sua meditação aqui nessa caixa de notas, ok? Podemos colocar aqui até entre parênteses sustenta. E o Deus Espírito que nos chama. Vamos colocar em maiúscula, né? Para não cometermos sacrilégio. Ou seja, então, portanto, nós devemos expressar. Nós devemos fundamentar a vida santificada no Deus Trino. É o que esse trecho nos leva a fazer. Nós devemos expressar relacionamentos transformados pelo Evangelho, devemos fundamentar a vida santificada no Deus Trino. Algumas lições importantes, irmãos. A primeira, nós devemos viver nossos relacionamentos diante da realidade do serviço e cuidado mútuo. Deus instituiu líderes para o nosso cuidado e nós para o investimento na vida de outras pessoas. Ou seja, quando nós temos relacionamentos pautados pelo serviço e cuidado mútuo, isso nos levará a compreender que Deus instituiu líderes espirituais na igreja a fim do nosso cuidado. E também Deus nos instituiu, ou seja, Deus nos salvou, nos chamou para que nós pudéssemos também demonstrar o quê? Um investimento na vida espiritual de outras pessoas. A segunda lição que nós temos é que nós devemos viver a vida cristã de modo dinâmico. Por que dinâmico? Porque é uma série de exortações aqui. Ou seja, é um viver prático diante do Senhor. Um viver dinâmico não por meio de uma espiritualidade passiva, ou seja, você ficar esperando as coisas acontecerem. Ao contrário, mas no amor que se traduz em ações de submissão a Deus e amor a outras pessoas. Então, a vida cristã é dinâmica porque ela é expressa por meio de ações concretas. O amor na Bíblia, ele não é necessariamente ou prioritariamente um sentimento. O amor é uma atitude. Ele é traduzido em ações concretas, reais na vida. Então, na vida cristã, nós devemos ter um modo dinâmico de viver. E a terceira lição é que o alvo da vida cristã é o relacionamento com Deus Trino. Como
nós nos relacionamos com o Deus Trino é de suma importância em nossas vidas. Então, por isso que eu deixo essa pergunta aí. Como anda o seu relacionamento diário com Deus? Você tem levado isso a sério? Por quê? Se nós não levamos a sério o nosso relacionamento com o Deus Trino, como será o cumprimento de todas essas exortações que são deixadas no texto, né? Essa é uma aplicação importante para as nossas vidas. Ou seja, uma espiritualidade bíblica, né, traduzida por meio de ações concretas de amor, ela não é uma espiritualidade de clichê, ela não é uma espiritualidade de você fechar os olhos e levantar as mãos, de você fazer orações impositivas, de você impostar a voz, ou de você começar a trazer uma série de atributos que tragam a ideia de espiritualidade à tua vida. Não, você demonstra uma espiritualidade bíblica por meio de ações concretas de amor, de cuidado para com os líderes que Deus colocou sobre a sua vida e de cuidado para uns com os outros. Esse texto nos leva a olhar para Cristo de uma maneira especial em relação a como Cristo é exaltado por meio da vida daquelas pessoas que vivem em amor. Porque Deus é amor e Deus demonstrou seu amor para conosco, João 3,16, de uma maneira concreta. Ele não teve um sentimento para conosco, ele teve uma ação concreta de enviar o Filho. Ele enviou o seu Filho para morrer pelos pecadores. Então, todas as vezes em que nós materializamos, por meio do cumprimento dessas exortações, essa praxe cristã diária, de certa forma nós estamos atribuindo glória a Cristo, porque nós estamos emulando a vida de Cristo às nossas vidas. Nós estamos vivendo como o amor viveu, ou como o amor vive. O nosso Deus é amor. E, portanto, a nossa vida deve exprimir isso. Quando vivemos como Cristo, vivemos em amor. E quando vivemos em amor e vivemos como Cristo, Cristo é exaltado em nossas vidas. Uma outra maneira de percebermos como Deus é exaltado nesse texto é o fato de que o Deus Trino, ele opera para a nossa santidade em vista da consumação de todas as coisas na pessoa de Jesus Cristo. Ou seja, o meu viver diário, o seu viver diário não é alheio. Tudo isso ocorre com a finalidade de que nós sejamos guardados íntegros e irrepreensíveis até a volta de Jesus Cristo, para que nós, naquele dia, sejamos apresentados de pé diante dele, e cientes que foi o Deus Trino que trabalhou em nossas vidas, apesar de que nós buscamos, pela capacitação do Espírito Santo de Deus que nos chama, né, que nos fortalece, que nos cuida, nós buscamos o cumprimento de todos os deveres que a lei de Cristo impõe às nossas vidas. Nós não somos chamados a uma vida de passividade, nós somos chamados a uma vida dinâmica com Deus, ok? Então, lembrando, a mensagem central desse texto é de que a vida cristã deve ser desenvolvida diante da expectativa da volta de Cristo. Ou seja, tudo que eu faço, tudo que eu vivo, tudo que eu aplico à minha vida e à vida de outras pessoas, ou em benefício da vida de outras pessoas, deve ser feito diante da realidade de que o Deus santificador, o Espírito que nos chama e o próprio Cristo que nos salva e nos conduz, estará conosco até a volta de Cristo Jesus. Ele nos guardará, ele nos santificará, ele nos capacitará para fazer a sua obra. Amém? Então, portanto, nesse vídeo, nós podemos ser edificados pela palavra de Deus, nós podemos também perceber como você pode caminhar com os pontos aí, né? E também como você pode usar esse recurso aqui que eu acabei de usar, no qual você pode preparar uma meditação na palavra de Deus, ok? E salvar tudo isso, tá bom? Eu agradeço pela sua atenção durante todo esse tempo. Agradeço por você estar seguindo os vídeos. Se você está vendo esse vídeo pela primeira vez, eu quero convidar a você a ver os outros vídeos anteriores a esse, ok? E eu quero deixar esse desafio para que você possa utilizar o Bible Arc, em específico, conforme nós vimos hoje o phrasing, como uma ferramenta poderosa para a edificação da sua vida espiritual, para que você possa cumprir o mandamento da palavra de que você deve meditar na palavra continuamente, para que você medite na lei do Senhor, para que a palavra de Deus transforme a sua vida e seu coração, ok? Da mesma maneira que faz com o meu. E dessa maneira, você poderá compartilhar com fidelidade e com sinceridade o que de fato a palavra de Deus tem falado no seu coração e tem feito a sua vida. Esse é um dos vídeos que eu pretendo fazer de uma série de meditações na palavra de Deus utilizando o Fraser. Eu peço que você me siga. Se você tiver dúvidas, eu peço que você entre em contato conosco e divulgue esses vídeos.
A finalidade desses vídeos é levar essa ferramenta para outros irmãos em Cristo, e pastores e líderes, né? Uma maneira aí de você demonstrar seu amor, compartilhe com o seu pastor, com o seu líder, a fim de que eles possam ter essa ferramenta para a aplicação do estudo da palavra na vida deles e para levar outros irmãos em Cristo a fazer o mesmo, né? Compreender as Escrituras. Que Deus os abençoe, eu agradeço e desse desafio com vocês, ok? Deus abençoe, fique com Deus.